Olá, gestores, tudo bem? Aqui quem fala é o Tutor Dario de Freitas Bueno. Venho apresentar a vocês mais uma videoaula em demonstrações de ferramentas de gestão dos treinamentos que eu chamo de melhoramento focado, que é uma série de vídeos ao qual eu irei disponibilizar para vocês com diversas ferramentas de gestão e capacitando-os para o seu uso no seu dia a dia, ok? Hoje eu irei falar da ferramenta de gestão Análise 5 porquês, ok? O treinamento de melhoramento focado na ferramenta de gestão Análise 5 porquês, ele será composto em 3 módulos, onde a primeira vai ser a apresentação da ferramenta, para que serve, qual é o objetivo dessa ferramenta. O segundo módulo, eu irei descrever passo a passo como se constrói essa ferramenta, a estrutura básica para se desenhar essa ferramenta para o seu uso. E o módulo 3, eu irei demonstrar e explicar como aplicar essa ferramenta na prática, para que vocês possam utilizar no seu dia a dia, onde necessitar. Então eu desejo a vocês um ótimo treinamento, apresentar esses módulos para que vocês possam aprender mais uma ferramenta de gestão. Tenham um ótimo treinamento, gestores. Módulo 1, apresentação da ferramenta. Ferramentas de gestão, análise 5 porquês. Bom, a ferramenta de análise 5 porquês é uma ferramenta que foi desenvolvida no Japão por um arquiteto que foi o precursor do sistema de Toyota de produção. E essa ferramenta é muito antiga. Ela foi elaborada nos anos 50 e ela foi desenvolvida para se utilizar na área da qualidade. Por que na área da qualidade? Porque a qualidade ela tem um objetivo, esse departamento, esse sistema de qualidade, é de trabalhar com a parte de questões de qualidade de produto, qualidade de processo, a parte de qualidade de seu cliente. Então, nos anos 50, os gurus da qualidade eles criaram muitas ferramentas para auxiliá-los nas suas atividades do dia a dia. E essa ferramenta de análise 5 porquês criada pelo Taishi Ono, ele é uma ferramenta conhecida no mercado de trabalho também como técnica 5 porquês, como YY ou 5Y, tá? Ela é uma ferramenta simples de seu uso. E qual é o objetivo dessa ferramenta? É uma técnica a qual você utiliza 5 etapas, certo? E utiliza perguntas que, através dos problemas e você questionando, fazendo questões para as perguntas em relação àquele problema a ser discutido, seria essas anomalias, né? Tem a finalidade de descobrir qual é a sua principal causa que está gerando aquele problema discutido, ok? Então é uma ferramenta simples, porém objetiva para o seu uso. Bom, quais são os benefícios de utilizar essa ferramenta de análise 5 porquês? Bom, ela ajuda a determinar rapidamente a causa raiz do problema. Bom, você utilizando essa ferramenta, por ela, você utilizar métodos de questão, fazer questões sobre a análise daquele problema, você vai conseguir responder rapidamente aquela resposta e possivelmente você conseguirá identificar a causa raiz do problema. Ela é fácil de aprender e a sua utilização torna o entendimento muito prático a todos os desenvolvidos. Então, o diagrama dessa ferramenta, que eu irei demonstrar mais adiante, ele é um diagrama de visualização muito simples. Essa ferramenta também tem um benefício muito extraordinário, que ela pode ser aplicada a qualquer problema.
seja do mais simples ao mais complexo, você consegue aplicar essa ferramenta na sua utilização. Ela é utilizada, como eu disse, hoje em dia no ramo de vários ramos de atividades, desde a década de 50, e ela se adapta a qualquer tipo de organização. Então ela é multifuncional, multiestrutural. Ela é uma ferramenta que envolve pessoas, então você precisa envolver as pessoas do processo, as pessoas que estão ligadas diretamente ao problema o qual está ocorrendo, e você utiliza essa ferramenta, possivelmente você conseguirá usar rapidamente e achar a causa raiz daquele problema. E um dos itens mais importantes dessa ferramenta é que vocês conseguirão melhorar os processos determinado problema a ser analisado, ok? Bom, mas para a utilização dessa ferramenta há um cuidado que todos devem tomar para fazer as análises dos problemas, das causas raiz. O grupo que estiver fazendo análise da ferramenta, dessas causas, eles têm que analisar se as causas o qual estão analisando, estão colocando na mesa para discutir aquele problema, estão ligadas a evidências reais e não fatos isolados. Bom, por que isso? Porque vocês, ao fazer análise, têm que tomar esse cuidado, porque se vocês fizerem análise de modo incorreto, não obtendo fatos e evidências reais, vocês irão obter esforços para criar ações para resolver o problema, qual não irão resolver o problema a ser discutido. Então, se vocês utilizarem fatos que não estão ligados diretamente àquela análise da causa daquele problema, vocês não conseguirão utilizar essa ferramenta com o seu devido fim, que é resolver o problema da causa raiz. E um item muito importante, ao qual vocês devem tomar cuidado quando utilizar a análise de 5 porquês, é não transformar os porquês das análises como culpa, no meio de descarregar as frustrações e desafiar os colegas de serviço, porque eles estão envolvidos em falhas sistêmicas. Então, resumidamente eu não utilizar a ferramenta para culpar o próximo, e sim utilizar a ferramenta para resolver o problema ao qual vocês estão analisando. É muito importante tomar cuidado, ok? Módulo 2. Ferramenta de gestão análise 5 porquês. Bom, nesse módulo eu irei demonstrar passo a passo como construir o diagrama para a utilização dessa ferramenta na análise de 5 porquês. Então eu irei descrever linearmente cada etapa de construção, explicando e direcionando para o entendimento de vocês. Bom, a primeira etapa na construção da análise 5 porquês é você listar em formato de coluna. Então esse diagrama, esse layout dessa ferramenta é através de coluna. A primeira etapa na construção dessa ferramenta, à esquerda, é determinar provável causa a qual vocês vão analisar. Em seguida, vai definir as 5 colunas, descrevendo com numeração cada porquê. Então, coluna 1, porquê 1, porquê 2, coluna 2, coluna 3, porquê, e enfim, em diante, ok? Super simples. E aí, vamos à questão da análise. Então, eu coloquei aí um diagrama pronto, só para discutir um pouquinho essa questão de como utiliza essa ferramenta. Então tá lá, o problema na primeira coluna, qual é a causa, e aí a utilização dessa ferramenta é através de eliminação
ao qual eu demonstrarei como fazer essa trilha para identificar a causa raiz. Mas se vocês puderem identificar aqui, da causa saiu 3 identificações de possíveis causas em relação àquele problema. Desses aqui, primeiro porque saiu mais 2, desse aqui saiu 3, desse saiu 1 e sucessivamente. Notando que eu fiz as análises e eu posso encontrar algumas causas raízes antes da quinta coluna ou quanto na última coluna, certo? Mas não necessariamente precisa utilizar as 5 etapas dos porquês, porque nessa análise, nessa trilha, você pode utilizar, achar uma causa raiz numa etapa anterior. Pode também conseguir uma análise mais profunda em relação àquele problema, aquela causa provável que vocês estão discutindo, certo? Então vamos lá, como eu utilizo essa ferramenta para achar as causas. Bom, a gente usa um pulo do gato, que é para auxiliar na identificação dessa causa. Então, para validar isso, eu tenho que verificar, utilizar aqui uma questão de uma pergunta, qual eu consigo validar se aquela causa que eu estou analisando, aquela provável causa, está atrelada ao porquê que eu estou colocando, aquela resposta. Então, aqui no exemplo, a causa, o que a gente pode utilizar, né? Este porquê é a causa do problema anterior. Se a resposta for verdadeira, a causa analisada é a geradora do problema, aquela causa provável. E aí vocês irão conseguir mapear e tratar aquela causa que era antes provável e agora será uma causa raiz. Módulo 3. Aplicação da ferramenta. Ferramentas de gestão, análise 5 porquês. Dando continuidade à nossa demonstração do treinamento da ferramenta análise 5 porquês, nós chegamos agora na etapa final onde eu irei aplicar a ferramenta. Bom, nesse exemplo eu colocarei um exemplo de cotidiano ao qual todo mundo deve ter passado algum problema por isso. E se não passou, é um problema fácil de assimilação, certo? Então eu coloquei aqui um exemplo simples, porém fácil de entendimento. Qual é o problema? Qual é a minha causa provável inicial a qual eu irei startar a minha análise dos 5 porquês? Então tá ali. O problema é a causa provável pneu vazio, certo? E agora eu utilizarei a trilha para que eu consiga analisar a causa real desse problema. Então, primeira etapa, pneu vazio. Vamos lá. Por que o pneu vazio? Então, nesta análise, nós levantamos 3 situações. Porque o prego pode estar preso no pneu. Porque a falta de calibração no pneu. Porque o pino da válvula de ar está com problema. Então, eu consegui fazer essa pergunta. Por que o pneu está vazio? Então, me levantou 3 situações, 3 causas. Agora, eu preciso validar se essas causas realmente pertencem, são ocorrências para que o pneu esteja vazio. Então, como eu disse no slide anterior, eu vou utilizar uma pergunta. Então, primeiro, o prego preso é a causa do problema do pneu vazio? Bom, no exemplo, não é. Não houve ocorrência de prego no pneu que ocasionou o pneu vazio. Então, logo eu descarto esse problema, essa causa desse problema. Vamos para outra causa abaixo. A falta de calibração é a causa do problema do pneu estar vazio?
Opa, sim. A resposta foi sim, foi verdadeira. Então agora essa ocorrência de falta de calibração está relacionada diretamente com o pneu vazio. Então eu vou seguir com a trilha da análise. O pino da válvula de ar está com problema. É a causa do problema do pneu vazio? Opa, aqui também então foi uma resposta negativa. Então eu descarto na minha análise o pino de válvula de ar com problema. Então eu vou seguir na minha análise somente a falta de calibração, que está diretamente relacionado ao pneu vazio. Então tá aqui, a segunda etapa. Então eu vou para o segundo porquê. Então eu descarto prego preso e pino de válvula de ar com problema. Então eu vou fazer agora análise para a única ocorrência que eu analisei na etapa anterior, a falta de calibração. Por que a falta de calibração? Então apareceu duas ocorrências nesse exemplo. A calibragem é realizada a cada 3 meses. Por que a falta de calibração? A pressão está fora do limite. Então agora eu preciso validar se realmente esse tipo de ocorrência está ligado diretamente à falta de calibração, que consequentemente está ligada ao problema, a causa provável do pneu vazio. Então vamos lá. A calibragem realizada a cada 3 meses é a causa geradora da falta de calibração, que consequentemente tornou o pneu vazio? Opa, então tem uma resposta, sim. Opa, então essa ocorrência está relacionada diretamente com a falta de calibração em pneu vazio. A pressão fora do limite é a causa de falta de calibração que consequentemente gerou o pneu vazio? Opa, sim. Então na minha análise eu tenho mais duas ocorrências que pode ter ocorrido para a falta de calibração e consequentemente o pneu está vazio. Então agora eu vou para a próxima análise, para o terceiro porquê. Então vamos lá. Por que a calibragem é realizada a cada 3 meses? E consequentemente na falta de calibração e do pneu vazio? Porque o motorista não conhece a recomendação do fabricante. Opa, então apareceu mais uma resposta para os meus porquês. E aqui no exemplo, nessa análise, por que a pressão está fora dos limites? Porque o motorista não conhece a recomendação do fabricante. Opa, então olha aqui que interessante. Na minha resposta das duas análises do porquê, sai um terceiro porquê interligado. Então, opa, então as dois porquês, as duas causas aqui do porquê 2, me gerou uma única resposta do porquê 3. Então agora eu preciso validar. Então vamos lá, perguntinha de novo. O motorista não conhece a recomendação do fabricante. É a causa de calibragem realizada a cada 3 meses que gerou a falta de calibração em pneu vazio? Opa, sim. Então aqui também foi uma resposta verdadeira positiva. Opa, então a ocorrência, a causa raiz está aqui. Vamos lá. O motorista não conhece as recomendações do fabricante. É a causa de pressão fora do limite, que gerou a calibragem realizada a cada 3 meses. E a falta de calibração. E que ocorreu do pneu estar vazio? Opa, sim. Então também eu tenho mais uma resposta verdadeira, o qual me diz que a causa raiz aqui é o motorista não conhece a recomendação do fabricante. Porém, você viu que nessa estrutura de análise, no terceiro porque eu consegui identificar a causa raiz em relação ao problema do pneu vazio. Então eu consegui determinar que a causa raiz do problema do pneu vazio na outra ponta do diagrama, o motorista não conhece a recomendação do fabricante. E por ele não conhecer a recomendação do fabricante, ele realiza a calibragem a cada 3 meses, que está incorreto, que dá uma falta de calibração que gera o pneu vazio. E o motorista não conhecendo a recomendação do fabricante, a pressão fica fora do limite, que há uma falta de calibração do pneu e o pneu fica vazio.
Então vocês viram como que é a trilha, como eu consigo com essa ferramenta gerar uma trilha para que eu consiga analisar a causa? Então eu posso parar nessa análise 3 porquê aqui, no terceiro porquê. Porém, se gerar dúvida, a equipe ainda quiser validar, vocês podem utilizar os outros porquês. Mas, neste exemplo, fica claro que o motorista, por desconhecer a cobertura do fabricante, ele não gerou problema, certo? Aí teve problema no pneu Brasil. Eu posso ir ir mais adiante na minha análise, mas aqui eu consigo já fazer um plano de ação para tratar esse tipo de problema, certo? Então eu posso utilizar uma outra ferramenta para determinar ações corretivas, certo? Então como ficou minha análise 5 porquês? O motorista não conhece a recomendação do fabricante para calibrar o pneu e sua pressão correta. Então eu vou tomar as ações para tratar isso aqui. Então, qual é a intenção desse treinamento, dessa ferramenta? É demonstrar facilmente como que ela é tranquila de utilizar e você pode aplicar para qualquer tipo de análise de problema. Basta você utilizar essas etapas no treinamento que vocês irão conseguir analisar problema facilmente, aonde vocês necessitarem. Então, eu queria finalizar esse treinamento colocando para vocês que é importante vocês, né, se capacitar, conhecer novas ferramentas, o que estão utilizando no seu dia a dia, e aí vocês irão cada vez mais ter experiências que possam auxiliar lá na frente num determinado problema. Então, meu esforço é demonstrar isso de um modo rápido e simples, como utilizar, como vocês colocarem isso em prática. Então, eu espero que esse treinamento tenha sido útil, que tenha agregado valor a vocês, certo? E que vocês consigam aí aplicar e levar essa experiência pelo resto das suas vidas. Bom, estamos na fase final do treinamento da ferramenta Análise 5 Porquês. Eu disponibilizarei no portal um modelo da ferramenta em Excel para que vocês possam utilizar em qualquer lugar e qualquer necessidade, ok? Então tá aqui o arquivo como exemplo para vocês. Vocês podem formatar da melhor maneira possível e é simples para uso. Então vamos colocar um exemplo aqui para que vocês possam utilizá-la na prática. Então vou colocar aqui café sabor ruim. Então vamos lá. Por que o café está com sabor ruim? A gente pode colocar aqui copeira utilizou excesso de café no preparo. Opa, então aqui achei uma ocorrência. A gente pode utilizar outro exemplo aqui de causa. Por que o café é sabor ruim? A embalagem do café está aberta. Opa, então nós temos duas ocorrências aqui da causa do problema de café sabor ruim. Agora nós temos que validar se realmente essas causas estão relacionadas ao café sabor ruim. Então essa análise tem que fazer em equipe, tá? Vamos supor que nesse exemplo tem uma equipe analisando. Então nós vamos fazer aquela perguntinha. Copeiro utilizou excesso de café no preparo? É a causa para o café de sabor ruim? Sim, então a equipe validou. Opa, então está relacionada, tá? É positivo, é o porquê em relação ao café sabor ruim. A embalagem do café está aberta, é a causa do café sabor ruim? Opa, a equipe também colocou como positivo. Então agora nós vamos pular para o segundo porquê. Certo? Vamos mudar aqui só um pouquinho
para a gente ter espaço para fazer uma análise melhor aqui, tá? Por que a copeira utilizou o excesso de café no preparo? Porque não conhecia a dosagem correta do café. Opa, então eu tenho aqui mais uma ocorrência. A gente pode colocar aqui também que por que a copeira utilizou excesso de café no preparo? Utilizou colher inadequada. A gente pode colocar aqui medida, certo? Para saber. E aí vamos fazer para de baixo. Opa, tá ao contrário aqui, embalagem. A embalagem do café está aberta. Por que a embalagem do café está aberta? A gente pode colocar porque copeira desconhecia o método de armazenagem. Então tá bom. Então nós chegamos a uma ocorrência. Para ficar melhor a visualização, vou mesclar aqui que essas duas, o segundo porquê dessa relação é essa e essa, ok? Então vamos também mesclar para ficar fácil a visualização. Então vamos lá. Vamos validar agora se essas ocorrências têm a ver com o primeiro porquê. A copeira não conhecia a dosagem correta do café, é a causa por ela ter utilizado excesso de café no preparo? Sim. Então a equipe definiu que sim, certo? Então ela é correta. A copeira utilizou a colher inadequada, então a medida é a causa para a utilização, o excesso do café no preparo. Então a equipe também colocou como sim. Opa, então essas duas causas aqui está relacionada ao excesso do café no preparo, ok? Aí vamos para o de baixo. A copeira desconhecia o método de armazenagem. Está relacionado? É a causa da embalagem do café estar aberta? Sim. Então, opa, temos mais uma análise. Então, positivo para o segundo porquê, vamos pular para a próxima análise. Então, vamos fazer aqui. Por que a copeira não conhecia a dosagem correta do café? Porque ela não leu a instrução de preparo na embalagem. Opa, então nós temos mais uma ocorrência aqui. Por que a copeira utilizou a colher inadequada? Então, podemos utilizar o mesmo porquê aqui, porque ela não deu a instrução do preparo da embalagem. Então, opa, então a equipe colocou positivo. Então, essa causa do terceiro porquê está relacionada a essas duas causas do porquê 2. Ok? E agora vamos para o terceiro aqui, para o de baixo, que a gente pode colocar. Por que a copeira desconhecia o método de armazenagem do café? A gente pode, porque ela não leu a instrução do preparo do café. Vamos colocar aqui que a gente pode colocar mais uma causa, certo? Então a gente coloca aqui, a gente pode colocar aqui o seguinte ponto: que a copeira não possuía experiência no preparo. Opa, travou aqui. No preparo do café. Opa, então temos mais uma causa aqui. Então agora a gente precisa validar o terceiro porquê para esses dois aqui e mais este. Então vamos lá. A copeira não leu a instrução de preparo na embalagem.
É a causa de ela não conhecer a dosagem correta do café? Sim, então, então essa causa está relacionada ao primeiro, não conhecer a dosagem correta. Vamos fazer a pergunta de novo. A copeira não leu a instrução de preparo na embalagem? É a causa de utilizar a colher inadequada de medida? Sim, então a equipe também definiu. Como ela está na terceira, vou fazer uma pergunta de novo. A copeira não leu a instrução de preparo na embalagem? É a causa de a copeira desconhecer o método de armazenagem de café? Sim. Então também esta causa está relacionada. Então essa terceiro porquê está relacionada a essas três ocorrências. Só que nós colocamos mais uma. A copeira não possui experiência no preparo do café. É a causa do problema de a copeira desconhecer o método de armazenagem? Sim. Então aqui no exemplo a gente pode determinar que a causa do café sabor ruim é porque a copeira não leu as instruções de preparo na embalagem e que ela não possui experiência no preparo do café. Então, a causa raiz para o café sabor ruim está relacionada a esses dois problemas, essas duas causas. Não leu a instrução do preparo na embalagem e a copeira não possui experiência no preparo do café. Então, nós vamos realizar a ação corretiva para tratar essas duas ocorrências. Então vou marcar aqui de vermelho para que todos possam visualizar. Então está aqui a causa raiz do problema em relação ao café sabor ruim, certo? Então esse é um exemplo de utilização desse modelo do arquivo em Excel e também a utilização de um exemplo para fixação. Espero que vocês tenham aproveitado essa experiência em utilizar essa ferramenta do modo em arquivo Excel, ok?